meus amigos, tudo bem convosco? Hoje gostava de vos falar no Evangelho de João, na situação que vem no capítulo 11 e nos versículos 25 e 26, que diz o seguinte: Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, falando a Marta relativamente a Lázaro, que tinha morrido. E Marta diz-lhe: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, que vive e que crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Perguntou Jesus a Marta. A nossa pergunta hoje é também, meu querido, crês tu nisto realmente? Que Jesus há de ressuscitar os mortos assim como Ele ressuscitou? Porque se nós não acreditássemos que Jesus ressuscitou, como diz a própria Bíblia, era vã a nossa fé. Existem muitos exemplos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que relatam ressurreições que ocorreram. Muitas delas representam a ressurreição daqueles que morreram em Cristo, mas que um dia Jesus há de ressuscitar. Outros que não chegarão a ver a morte, mas que serão levados nos ares juntamente com Jesus quando Ele voltar. Temos estas duas situações. Temos, por exemplo, no livro do Antigo Testamento, o caso de Moisés. O corpo de Moisés foi disputado entre Satanás e Cristo. De fato, Satanás queria dar indicação de que ele tinha poder sobre o corpo de Moisés, mas Cristo não deixou. Esta situação desta disputa encontra-se relatada no livro de Judas, no capítulo 9, e também no livro de Lucas, do capítulo 9, de 28 a 36. Jesus dá a indicação a Satanás para que ele se afaste, porque ele iria ressuscitar, iria levar Moisés com ele. De fato, Moisés passou pela morte, mas foi ressuscitado em seguida e levado a habitar no reino celestial com Jesus. Temos também o caso do filho da viúva de Sarepta, que Elias ressuscitou. Esta viúva que vivia com o seu único filho e que acolheu o profeta Elias numa altura em que havia fome em Israel, após alguns períodos de seca que foram ditados pelo próprio profeta, que se encontra relatado no livro de 1 de Reis, capítulo 17, versículos 8 a 24. De fato, temos esta experiência em que Elias acaba por, com o poder de Cristo, ressuscitar este filho que era morto. Depois temos também no caso do profeta Eliseu, aquele profeta que veio suceder Elias, também no Antigo Testamento, que ressuscitou o filho da Sunamita, no capítulo 4 do livro 2 de Reis, 18 a 37, em que nos relata a situação de uma mulher que não tinha filhos e que acabou por, já na sua velhice, vir a conceber e ter um filho. Este filho acaba por morrer e na sua incredulidade e no seu desespero ela vai contra o profeta e diz-lhe que afinal pedi-te eu algum filho para que agora fique sem ele, e o profeta, compadecendo-se deste filho, desta sunamita, acaba por ir e também pelo poder de Cristo ressuscitá-lo. Cristo ressuscitou também o filho da viúva de Naim. No livro de Lucas, capítulo 7, nos versículos 11 e 17, temos relatado esta situação, que vendo ele uma viúva numa procissão de um enterro que ia sepultar o seu filho, o seu único filho, sendo já viúva, tanto sem marido, como é óbvio, não é? E estando ela dependente do seu único filho, e então fazer o enterro. E Jesus compadeceu-se desta viúva e acabou também por ressuscitar o seu filho. Temos também o caso da filha de Jairo,
o Jairo, um dos principais da sinagoga, que foi ao encontro de Jesus. No livro de Lucas, capítulo 8, versículo 40 e 56, temos este relato em que ele procura Jesus, acreditando no seu poder e que ele era o Cristo e que podia ressuscitar a sua filha, e que acaba também por acontecer. Depois o próprio Lázaro, como lemos no versículo inicial, Lázaro, o grande amigo de Jesus. Lázaro que também acaba por ser ressuscitado por Jesus, e como vimos o relato de João 11, 25 a 26 em diante. Em nenhum destes casos temos alguma experiência relatada após a morte, enquanto eles tiveram mortos. De fato, o que nós vemos aqui é uma experiência de ressurreição, de aqueles que, passando pela morte, não sabiam nada, que se encontravam a dormir, mas que voltaram novamente à vida. E a única coisa que eles tiveram a experiência é que realmente voltaram a viver. Se nós acreditamos que de fato Cristo teve este poder na antiguidade para ressuscitar aqueles que morreram, e muitos também ressuscitaram quando próprio Jesus ressuscitou e se encontram nas mansões celestiais, esses que não voltaram a morrer, nós também acreditamos que de fato com o mesmo poder ele ressuscitará aqueles que já morreram em Cristo para a vida eterna. Um dia, não neste momento que dormem e descansam no pó, mas um dia também serão ressuscitados. Que seja essa a nossa esperança a cada dia, acreditando nas palavras bíblicas, acreditando que de fato Deus tem poder para transformar o pó novamente em vida, em ossos, em carne, em tendões. De fato, que Ele terá o poder de nos colocar novamente em pé para que possamos viver então eternamente com Ele. Seja esse o teu desejo, e também a tua crença, e é essa de fato a minha. Meus amigos, meus queridos, uma boa semana a todos.